tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Olá, irmãos queridos, nós estamos nos preparando para o culto desta manhã. Hoje, de forma muito especial, estamos chegando aí para estudarmos o capítulo de número 8 de Romanos. Semana passada
estudamos o capítulo 7. Vocês viram as dificuldades de compreensão, mas procuramos trazer o assunto de uma forma muito tranquila e muito clara para vocês entenderem. E hoje nós estamos aí com o capítulo de número 8, onde o tema do capítulo é: não há condenação em Jesus. Agora é uma situação um pouco mais leve para ser compreendida, para ser entendida neste capítulo de número 8. Hoje o pastor Marcos Botelho vai trabalhar um pouco mais na reflexão e eu vou fazer essa introdução o mais rápido possível para que vocês fiquem com o pastor Marcos na reflexão geral do capítulo de número 8 de Romanos. Aqui no capítulo de número 8, Paulo está prestes a concluir o seu argumento acerca da lei e do pecado e as gloriosas vantagens de estar ligado, comprometido, assumindo uma posição ao lado de Cristo. Então, esse é a conclusão deste capítulo 8 que Paulo trabalha. Ele ainda nos mostra de que em Jesus nenhuma condenação há. Agora, esse tempo de graça está estabelecido. Ele confirma que a lei não possui esta capacidade, porque agora em Cristo ela fica enfraquecida pelo pecado. Ou Jesus cumpre esta responsabilidade ou este peso que caía sobre os nossos ombros e agora ele nos concede uma condição melhor. Refeitos em Jesus e guiados pelo Santo Espírito de Deus, agora a nossa forma de pensar foi renovada. A nossa mente agora ela está voltada para as coisas do Espírito que nos conduz à vida e à paz. É assim que nós estaremos trabalhando o capítulo de número 8 e que o pastor Marcos vai trabalhar melhor esta questão. O esboço do capítulo, que nós temos sempre colocado para facilitar depois a leitura que vocês estarão fazendo do capítulo 8, fica da seguinte forma, para você anotar e depois ouvir a reflexão do pastor Marcos. Do versículo 1 ao versículo 4, comece a observar aí, você já está com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, ele trabalha essa questão: nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Este é o tema desses 4 primeiros versículos. Do versículo 5 ao versículo de número 9, você vai observar que será tratado a questão, a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Como nós nos comportamos carnalmente e como nós nos comportamos quando deixamos ser guiados e orientados pelo Santo Espírito de Deus. Do versículo 10 até o versículo de número 17, ele trabalha essa ideia de fortalecimento de filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? O que nós devemos fazer para nos tornarmos filhos de Deus? Então, esses 7 versículos, de 10 até 17, vai trabalhar essa questão. Do versículo 18 até o versículo de número 23, ele vai falar do sofrimento do presente e apontar para a glória do futuro. Ele fala
da situação em que nós vivemos hoje e como nós iremos viver futuramente se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, o versículo 24 ao versículo 28, ele fala desta esperança e da atuação do Espírito de Deus em nossa vida. Ele fala de esperança e de atuação do Espírito de Deus na nossa vida. Do versículo 29 ao versículo 32, ele fala de predestinados à semelhança do Filho. Ele trabalha essa questão da predestinação, como é isso, como nós podemos entender esta questão da predestinação quando nos comparamos a Jesus Cristo, ao ensinamento que Jesus Cristo deixou. De 33 até o versículo de número 36, ele vem essa história maravilhosa para nós estudarmos: quem nos separará de Jesus Cristo? Essa pergunta ela é feita e aí quando começa a responder isso. Será que alguém pode nos separar do amor de Jesus, do amor de Cristo? Então, ele trabalha isso. E aí ele fecha o capítulo de número 8, trabalhando com o versículo 37 até o versículo de número 39, e ele deixa exatamente esse ponto fantástico e maravilhoso para o final, que é gostoso lermos esse texto quando ele diz e afirma de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, este é o esboço, né, do capítulo de número 8, que o pastor Marcos estará trazendo uma reflexão, como tem feito nos estudos do livro de Romanos, e eu tenho certeza que tem contribuído em muito para a sua compreensão e o seu entendimento. Nós vamos ouvir aí uma música e depois o pastor Marcos entra com a reflexão do estudo e depois eu retorno só para orar com você, agradecer a Deus pela sua vida. Ouça essa música e logo depois esteja aí atento ao que o pastor Marcos tem para nós. Que Deus nos abençoe. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Bem-vindos
a Romanos 8. Nos próximos minutos nós vamos expor tudo que é de Romanos 8 e como deu trabalho para separar certinho todos os ensinamentos. O capítulo 8 é um dos capítulos mais importantes da carta, consequentemente é um dos capítulos mais importantes escrito pelo apóstolo Paulo. Vamos lá para Romanos 8? No capítulo anterior, a gente viu que Paulo estava angustiado por ver que faltava algo para os seus amigos judeus, aqueles que seguiram a palavra de Deus, aqueles que temiam a Deus, mas faltava algo que era o Espírito Santo. Tanto que Paulo fala que miserável homem que sou eu, um religioso sem o Espírito Santo. Então esse capítulo é dividido em 3 partes. A primeira parte são as diferentes facetas do ministério do Espírito Santo. Aqui Paulo vai falar a importância de se entender o Espírito Santo na nossa vida de crente. A segunda sessão é sobre a glória vindoura que vai chegar para todos os crentes e para a criação. E na última sessão, Paulo vai falar do amor inabalável de Deus. Aliás, ele vai falar 15 características desse amor inabalável. Logo no começo, Paulo vai falar sobre o espírito da morte e o espírito da vida. O espírito do pecado e da morte é a Torá. Mesmo sendo santa, como Paulo vai sempre explicar ali no capítulo 7, falando sobre a Torá, ela gerou a morte e o pecado foi enfatizado com a lei. O espírito da vida é o espírito que Paulo está trazendo, o espírito de Jesus que foi derramado. E Paulo vai dizer que esse espírito traz tanto a justificação quanto a santificação. Paulo vai desenvolver logo no começo 5 expressões do que o que a lei não fez, Deus fez. Primeiro, Deus enviou o seu filho. Então, aquele que Deus mais amava, ele enviou para nos resgatar. Segundo, ele veio encarnado, ele não veio como uma aparição. Isso o apóstolo João vai dizer muito no seu evangelho, mas Paulo está aqui reforçando a importância não só do envio, mas da forma. Isso Paulo coloca com a expressão em semelhança da carne pecaminosa. Ele está dizendo que Jesus veio igual a nós, só na semelhança, ele não pecou. Terceiro, Deus enviou o seu filho como oferta para os nossos pecados. Então ele sabia ao enviar e ao encarnar que Jesus iria morrer. É o sacrifício no lugar do cordeiro. Jesus é o verdadeiro cordeiro. Quarto, Deus condenou o pecado na carne. Então, na natureza sem pecado de Jesus, ele pegou toda a condenação da criação, ele colocou em Jesus e colocou uma condenação para o pecado, não mais para nós pecadores. E quinto, ele vai dar a razão pela qual ele mandou seu filho morrer por nós, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, segundo a obediência do Espírito Santo. Olha só, agora ele vai abrir o leque sobre o ministério do Espírito Santo. Primeiro ele faz isso, ele explica o que a lei não conseguiu fazer, Deus fez, mandando o seu filho, sacrificando o seu filho. Agora ele vai começar a colocar o que o Espírito Santo, que foi derramado no Pentecoste, faz com aqueles que são convertidos pela fé, justificados em Jesus Cristo. No versículo 5 até o versículo 8, Paulo vai colocar a mente do Espírito. Ele vai colocar que só satisfaz a vontade de Deus ou só vive na vontade de Deus aquele que não vive pela carne, no grego kata sarka, não vive pela carne, mas o kata pneuma, que vive pelo Espírito. Vamos lembrar que viver pela carne não quer dizer corpo, nunca quer dizer matéria. Ele sempre se refere à velha natureza ou à natureza caída do ser humano. Então essa inclinação para o mal, se nós vivemos pela carne com essa inclinação para a velha natureza, nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Mas aqueles que vivem no Espírito de Deus, aqueles que são derramados, enchidos e batizados pelo Espírito Santo, vive a vontade de Deus, vive pelo Espírito.
Agora no versículo 9 até o versículo 15, a gente vai ver que nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Esses versículos são fundamentais para uma boa doutrina do Espírito Santo. Primeiro, porque o que ele fala que o que identifica um verdadeiro cristão é a presença do Espírito Santo. Segundo, que ele coloca que quando se tem a presença do Espírito Santo, quando se é habitado pelo Espírito Santo, você está com Cristo. Então ele coloca isso como natural. Quem está com o Espírito Santo está com o Cristo. Nesses versículos, Paulo vai falar das duas consequências de nós sermos habitados pelo Espírito Santo. O primeiro é a vida que o Espírito Santo traz. No versículo 11 ele coloca que nosso corpo é morto e está ainda em putrefação, em estado de morte, mas o Espírito Santo vai trazer um novo corpo, assim como trouxe para Jesus. Nós somos habitados e seremos habitados para ter um novo corpo. Paulo faz uma alusão à Trindade sem menor constrangimento. Ele fala o seguinte, que é o Pai que ressuscita, é o Filho que é ressuscitado e o Espírito da ressurreição. A segunda consequência de sermos habitados pelo Espírito é o que Paulo vai chamar de dívida no versículo 12 e 13. Para os romanos, toda vez que alguém era condenado, ele tinha que carregar essa cruz para fora de uma cidade romana. Ninguém podia ser crucificado dentro de uma cidade romana ou colonizada, conquistada por Roma. E ao chegar no ponto da crucificação, lá ele colocava o madeiro e morria. E é exatamente isso que Paulo está falando. Nós temos uma dívida, que é matar o nosso corpo, o nosso velho homem, para habitar tranquilamente o Espírito Santo. Por um lado, isso é algo que nós devemos fazer e nós devemos matar o nosso corpo diariamente. Por outro lado, é obra do Espírito Santo nos ajudar e nos moldar. Essa abnegação sempre foi uma marca dos convertidos e de quem tem o Espírito de Deus. Nos 4 versículos, do versículo 14 ao versículo 17, Paulo vai falar sobre o testemunho, a marca visível que o Espírito Santo nos dá, nós que somos a habitação do Espírito. A primeira marca é a santidade radical. Todo aquele que tem o Espírito Santo, ele é marcado por uma santidade radical. Paulo vai falar os que são guiados pelo Espírito Santo, mas essa palavra guiado poderia ser traduzido como arrastados. Era muito comum quando alguém era prisioneiro, eles usarem essa palavra de guiar, mas arrastar essa pessoa. E é essa palavra que Paulo está usando. O professor Dum vai falar que essa expressão é como se fosse render-se a um impulso incontrolável, ser altamente constrangido. Mas também o Dr. Lloyd Jones, que gastou anos meditando nessa carta, ele fala que não existe violência no cristianismo. O que o Espírito Santo faz é iluminar e persuadir. O importante é entender que é algo forte que o Espírito faz. Aliás, é um grande testemunho de quem tem o Espírito Santo, é uma santidade radical. Não é uma santidade meia boca, é algo que o Espírito Santo nos leva, nos guia, nos arrasta ou vai nos persuadir a viver em santidade. O segundo testemunho é uma liberdade sem medo. Paulo vai falar que, ao contrário do que era a escravidão do pecado, onde a gente vivia temeroso, agora a gente vive uma liberdade sem nenhum medo. Esse é o testemunho do Espírito Santo, essa coragem que tira fora todo medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ele fala que o Espírito nos adota, nós somos enxertados, somos colocados como família de Deus. O importante é você entender o que era a adoção no primeiro século. O Dr. Bruce vai falar no seu comentário de Romanos que no primeiro século, adotar alguém era às vezes mais importante do que ter um filho. Quer dizer que você intencionalmente, o pai, colocou o seu nome, a sua descendência, a sua bênção e a sua herança sobre uma pessoa
que ele escolheu e que ele quis chamar de filho. Então, no primeiro século, você falar que você era adotado por alguém importante era super honroso. Aliás, era mais honroso às vezes do que ser filho, como diria o Dr. Bruce. E é isso que a gente deve sentir. O Espírito nos adota para a gente não ter medo, mas viver uma liberdade no Espírito. Agora Paulo está mostrando que o Espírito nos chama de filho, que ele nos adotou. O terceiro testemunho é que o Espírito nos leva a fazer uma oração e a ter uma atitude em oração como um filho. E ele fala que nos leva a chamarmos Deus de Abba, Pai. E aqui Paulo junta essa expressão Abba do aramaico e a expressão pater de pai do grego koiné, assim juntando os dois públicos que vão receber essa carta. Então Santo Agostinho e todos os outros teólogos que vieram depois fala que Paulo fez isso por querer, quando ele junta essas duas expressões mais carinhosas, a do grego, chamando papai, e o Abba do aramaico, que é o painho, sabe? Aquele paizinho querido. Essa expressão, Joaquim Jeremias, um dos grandes estudiosos, fala que é a expressão mais carinhosa e mais íntima que um judeu tinha com seu pai. Aquele de chamar de uma forma íntima, e que Jesus usou em todas as suas orações. Em todas as orações, Jesus usava a palavra pai, ou Abba, né? Painho, a não ser na oração da cruz, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Mas toda a sua oração, e é o Espírito que nos faz isso, é o Espírito que nos une, unindo-se com o nosso Espírito, nos faz reconhecer que somos filhos e podemos chamar o Pai, o Deus eterno, totalmente outro, transcendente, de painho querido, paizinho, depende da região que você é do Brasil. O quarto testemunho do Espírito Santo é a esperança da glória que iria vir. Então todos nós que temos o Espírito Santo temos as primícias, os primeiros frutos de algo muito maior que é a herança de Deus sobre nós. Nós somos herdeiros de Deus. E essa herança não é algo físico, não é uma bênção, um terreno, um carro, ou o que seja. Essa herança é o próprio Deus. Os levitas não tinham terra, né? Eles eram a 13ª tribo, eles não tinham terra, porque eles cuidavam e eles reconheciam que a porção da herança deles era o Senhor. Lamentações 3, versículo 24, diz assim: digo-me a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O apóstolo Pedro falou na sua carta que se nós participamos do seu sofrimento agora, a gente deve se alegrar, porque maior será a glória que vamos receber quando Deus revelar-se. E que glória é essa? Paulo vai falar agora nos próximos versículos, nessa sessão, sobre a glória, a herança que nós, os cristãos, os que somos habitados pelo Espírito, vamos receber no tempo futuro. Mas antes, Paulo vai falar que não tem como separar o sofrimento do cristão e a glória do cristão. Ele coloca que esse sofrimento e essa glória representam essas duas eras. O sofrimento é o tempo presente e a glória é o tempo que nós vamos enfrentar no futuro. No versículo 18 ele vai falar que esse sofrimento não pode ser comparado com a glória. Mesmo que você esteja sofrendo pra caramba, e sobre sofrimento Paulo entendia. Então ele está falando, não temos como comparar esses sofrimentos que vivemos hoje com a esperança da glória gloriosa. E por último, Paulo fala que esse sofrimento e essa glória tem a ver com os filhos de Deus, mas também tem a ver com toda a criação. No versículo 20 ao versículo 22, ele vai dar um foco nesse sofrimento e nessa glória da criação. É muito legal. Ele vai falar 3 características. A primeira é que a criação, com a queda do homem, ela se tornou fútil. Ele usa essa palavra mataiotes para dizer sobre vaidade, né? Que na Septuaginta foi traduzida quando Eclesiastes fala que é vaidades da vaidade, tudo é vaidade. Ou essa neblina que some facilmente com o sol logo de manhã. Então a criação perdeu o sentido que ela tinha sido criada, ela perdeu propósito. E esse é um sofrimento que ela vive. Ela vive sem propósito de adorar a Deus.
Se o primeiro tem a ver com o passado da criação, o segundo tem a ver com o presente. Então existe uma liberdade que está chegando e ela sabe disso, porque ela já geme por essa chegada. Então essa liberdade é mostrando que Deus não vai deixar a criação condenada à futilidade, a viver sem propósito. Então existe um propósito e ele está conectado com os filhos de Deus. Então a glória da criação ainda está conectada com a glória dos filhos de Deus. E em terceiro lugar, a criação tem esse sofrimento e essa glória com esse gemido de dor de parto. Eu acompanhei a minha esposa nos 2 partos e a gente sempre quis de forma natural. E é tão legal quando vem as contrações, porque ela sabe que ela vai sofrer, principalmente no segundo, sabia que ia sofrer bastante, as contrações são dolorosas, mas o conhecimento do que viria no futuro fez a gente se alegrar, principalmente ela, eu estava ali só apoiando, mas fez ela se alegrar, ela chorava de emoção porque veio de forma natural essa dor, e essa dor, essa contração é o útero expelindo o bebê, colocando o bebê para fora ou forçando o futuro belo a chegar mais cedo ou chegar na hora certa. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, que a criação, desde a queda e da promessa do Messias, ele tem essa dor de parto e ela geme com prazer essa dor, porque sabe que o que vem é maravilhoso. Então toda dor é por enquanto, como diz o poeta, e a gente sabe que essa dor de sofrer pelo nosso Cristo nem se compara com a glória. Aí do versículo 23 ao 27, Paulo vai falar que essa dor de parto não é só da criação, mas dos filhos de Deus. Nessa parte do capítulo, Paulo vai falar desse intervalo que a gente vive, do já, ainda não. Já somos salvos em Cristo, temos essa certeza, mas ainda vamos ser salvos em Cristo. Essa é uma verdade, um paradoxo que não dá para conciliar. Quantos por cento eu fui salvo, quantos eu ainda não fui? É algo revelado por Deus que nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. E aí Paulo começa com 5 marcas do sofrimento que revela esse intervalo que nós estamos vivendo. Ele começa com essas 5 que tem a ver com o sofrimento. Primeiro, nós temos os primeiros frutos do Espírito, dessa bênção que vai chegar. Provavelmente foi por isso que Deus, na sua presciência, escolheu a festa de Pentecoste para derramar o seu Espírito. Porque o Pentecoste significava isso, as primeiras colheitas, as primícias, a festa da colheita. E é exatamente isso, a marca, o sofrimento que nós temos de parto, por já termos o Espírito Santo, mas sabemos que ainda falta alguma coisa ali, falta a regeneração total da velha natureza. Essas são as primícias. Ter o Espírito Santo é essa marca de sabermos que vai vir a glória plena. Segundo, nós gememos interiormente. Nós temos essa dor. Ele vai usar soma e sarx. Ele vai dizer que esse corpo limitante que a gente tem, de às vezes a gente vê alguém morrendo querido, e mesmo às vezes sabendo que ele está com Deus, a gente sofre tanto. Esse sofrimento de termos a morte presente, ela é um sofrimento e a gente geme por dentro. Mas também a sarx, o pecado, é essa velha natureza que a gente ainda carrega, que nos faz gemer por dentro, porque a gente sabe que a gente poderia ser bem melhor por já termos o Espírito Santo. Terceiro, nós esperamos ansiosamente pela nossa adoção. Como diz no versículo 19, quando for revelado a nós que somos filhos, e como diz no versículo 29, quando nós formos transformados conforme a imagem do Filho Jesus Cristo. Então, tudo isso, esse anseio que a gente tem, também é uma dor da glória que vai vir, que o Espírito Santo coloca em nós. Quarto, nesta esperança fomos salvos. E Paulo vai falar que uma esperança que se vê não é uma esperança verdadeira. Então, Paulo vai usar o passado, falando, nós já fomos salvos, mas numa esperança que ainda vai vir no futuro. E essa é uma angústia que a gente carrega. A gente já sabe que foi salvo, mas a gente tem a esperança de sermos plenamente salvos. Quinto, a gente aguarda pacientemente. Já sabemos que essa escravidão já foi e que um dia virá que essa dor de parto, essa dor às vezes insuportável, vai virar num choro de alegria.
Olha só como até aqui Paulo trouxe um encorajamento pleno do Espírito Santo. Primeiro, a lei que ele nos capacita a satisfazer. Segundo, a nossa natureza que ele subjuga. Terceiro, a nossa adoção na família de Deus que ele nos testifica e assegura. Quarto, a nossa herança, que o Espírito é a nossa garantia e nosso antegosto, esse gostinho que já começa a sentir esse cheiro. E quinto, quando Paulo fala que o Espírito Santo e as nossas orações estão unidas. O ministério do Espírito Santo, desse batismo que nós recebemos, é indispensável para qualquer cristão. Seja qual for a sua linha teológica, você tem que entender que o Deus Trino, a terceira pessoa da Trindade, é indispensável para a vida de um cristão. Aliás, deixa eu falar um pouco sobre as nossas orações e o Espírito Santo. 3 motivos mostram por que nós precisamos do Espírito Santo para orar. Primeiro, nós mesmos, por sermos fracos, não sabemos como orar. Segundo, o Espírito Santo serve como tradutor, ele que faz esses gemidos inexprimíveis, esses gemidos que só Deus vai entender do fundo do nosso coração, como um bebê que só a mãe entende o choro, qual é o choro que é de fome, que é porque tem cocô, que é porque está com sono. Esse gemido, o Espírito Santo traduz para Deus dizendo, ele está pedindo isso, mas na verdade o coração dele está clamando por isso. E terceiro, porque Deus sonda os nossos corações e conhece o Espírito. Então, Deus que conhece o Espírito e conhece os nossos corações, vai fazer o que é melhor para nós. Agora, nessa última sessão, do versículo 28 até o 39, a gente vai aprender que o amor de Deus é inabalável. Paulo vai dar 15 garantias do amor de Deus e esse amor inabalável. 5 convicções sobre a providência de Deus, 5 afirmações acerca do seu propósito nesse amor e 5 indagações com respeito a esse amor maravilhoso e que nada pode nos separar. Vamos começar com o versículo 28, onde Paulo vai trazer essas 5 convicções inabaláveis do amor de Deus. Primeiro, nós sabemos que Deus age na nossa vida. Ele mostra a Paulo que Deus não desistiu da humanidade, mesmo ele fazendo toda a parte salvífica, ele decidiu agir em nós através do Espírito Santo e desse amor que ele tem. Segundo, Deus age para o bem do seu povo. Aliás, a Bíblia vai revelar toda essa ação de Deus, desde o primeiro casal, desde Abraão, desde os reis até o Messias, mostrando que Deus age para o teu povo. Ele age com você, na tua igreja, na minha igreja, na igreja de Cristo. 3. Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Não é que Deus vai fazer tudo o que a gente quer, mas Ele conhece todas as coisas e o Espírito traduz o que nós precisamos. Então, em todas as coisas, no final, Deus está trabalhando na criação para o bem do seu povo, do seu escolhido, da sua igreja. 4. Deus age para o bem daqueles que o amam. Então, olha que interessante. Esse amor que nós sentimos é fruto do trabalho de Deus em nós. Até isso Deus agiu primeiro e em nós é gerado esse amor para com Deus. 5. Aqueles que amam a Deus também foi descrito como aqueles que foram chamados para um propósito maior, de acordo com a vontade de Deus. Então, não só Deus trabalha para o bem de todas as coisas, daqueles que o amam, mas também de acordo com a sua vontade para um propósito maior. E aí, no versículo 29 ao 30, Paulo vai fazer 5 afirmações incontestáveis do amor de Deus. E para Paulo é incontestável esses estágios, começando com a presciência, indo para a predestinação, depois para o chamado, justificação e por último a glorificação. Vamos dar uma olhada em cada um desses. Primeiro, Paulo começa com a expressão aqueles que de antemão Deus o conheceu. Você sabia que uma boa tradução seria aqueles que de antemão Deus amou? Conhecer
na língua ou na cultura hebraica, ele é muito mais do que algo cognitivo. É um conhecer como se deitar junto, ou como amar, ou um amor de pai para filho, ou de marido para uma esposa. Então, Deus conheceu de antemão, não é apenas ele sabe das coisas, mas ele amou. O que Paulo está começando a nos revelar é que o amor de Deus por nós surgiu primeiro do que o nosso amor por ele. Então fique com isso. Quando você falar eu amo a Deus, saiba que Deus amou você primeiro. Essa é a primeira revelação que Paulo está trazendo para nós. Segundo, esses que Deus o amou, também predestinou para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Com essa afirmação, Paulo não está negando que eu e você fizemos uma decisão para Cristo. Ele só está colocando que antes dessa decisão, Deus decidiu por nós. O Dr. D.A. Parker, no seu livro Evangelismo e Soberania de Deus, ele vai dizer o seguinte: o crente ora por sua conversão porque sabe que Deus o amou primeiro. E o crente ora pela conversão do seu próximo porque sabe que Deus já o amou. Eu lembro quando era aluno do Ariovaldo Ramos que ele sempre ensinou o seguinte: evangelize como se tudo dependesse de você e vá dormir sabendo que tudo depende de Deus. A gente precisa conversar sobre a palavra predestinação. Muitas pessoas não gostam da palavra predestinação porque acham que é algo de Calvino ou de algum outro reformador. Mas é Paulo que traz essa revelação de Deus para nós. Então a gente precisa entender de forma clara o que Paulo quer dizer aqui, independente se você gosta, se você se sente confortável, se você quer isso, ou se é a palavra de Deus e por isso nós devemos entender e aceitar para a nossa vida. Mas eu vou tentar explicar e eu tenho certeza que você vai ser abençoado com esse conceito do amor de Deus que Paulo está revelando aqui. Muitos colocam que essa predestinação tem a ver com a presciência de Deus, porque ele sabe do futuro, então ele sabe quem ia amá-lo, ele sabe quem ia ser certinho, então ele predestina no passado. Primeiro que não faz sentido isso, não precisa de uma predestinação se ele já sabe quem vai amar, ele só distribui. Segundo que não tem nada a ver com a lógica de Paulo. O mais importante aqui é a gente descobrir o que Paulo está dizendo e não o que a gente quer que Paulo fale. Então isso não está dentro de uma boa interpretação de Romanos 8. Também Paulo já falou em outras passagens, como Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo já tinha falado, e o tempo todo Paulo vai revelar, que primeiro Deus escolheu, ele sabia de todas as coisas, ele sabe, ele tem presciência, mas Deus escolheu aqueles que o amam. Mesmo eu sendo de tradição presbiteriana, por muito tempo na minha vida eu ficava pensando, esse negócio de predestinação, Paulo poderia não ter revelado, né? É um negócio que dá muita briga, muita contradição. Mas então eu descobri o porquê Paulo revelou a predestinação. Então existem 5 reações que Paulo queria gerar em nós quando ele revela sobre a soberania de Deus e porque ele nos escolheu e nos amou primeiro. Mas também ele revela 5 reações negativas que algum religioso pode tomar que não são reações sobre o amor de Deus. Primeiro, quando você entende a predestinação, você se sente humilhado e não arrogante. Alguns dizem, eu sou predestinado, eu sou eleito, numa arrogância, como se os outros não fossem, se fosse mérito dele ter sido eleito. Mas a eleição acontece porque a gente, pelos nossos esforços, não seríamos capazes, ninguém seria salvo se não fosse pela ação primária do amor de Deus. E isso nos humilha, porque nós fomos incapazes. Deus teve que nos amar primeiro. Segundo lugar, é segurança ao invés de apreensão. Alguns, ao descobrirem sobre a predestinação, ficam se perguntando, será que eu sou eleito? Será que eu sou salvo? É ao contrário disso. Paulo revelou isso para nós, para que a gente possa ter segurança no amor
de Deus. Mais para frente aqui no capítulo 8 de Romanos, a gente vai ver que nada pode separar do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Então essa segurança é legítima. Nós somos salvos porque Deus nos amou e esse amor garante a nossa salvação incondicional e irrevogável. Terceiro, quando a gente descobre o que é predestinação, a gente fica responsável e não apático na proclamação da palavra de Deus. Então, alguns que são religiosos, que entenderam errado a predestinação, eles falam, eu não vou mais falar de Jesus. Algumas igrejas assumem isso. Eu não vou falar nada, é Deus que elegeu. Eu não vou fazer apelo, eu não vou fazer um desafio. É muito ao contrário. Quando a gente sabe que Deus amou a gente primeiro, a gente tem essa responsabilidade em obedecer o mandamento de Jesus de pregar o evangelho. Nós não obedecemos a Jesus por amor às almas perdidas, nós obedecemos a Jesus porque ele nos mandou, ele deu essa comissão para nós. E nós somos endividados por essa salvação no Espírito Santo, como Paulo já falou no capítulo 8 de Romanos. Quarto, quando nós entendemos a predestinação, nós somos levados à santidade e não à complacência com o pecado. Alguns falam, se eu sou eleito, se eu sou salvo e não perco a minha salvação, então eu vou pecar, vou viver minha vida. Essa era a acusação que jogavam para Paulo. Mas Deus nos predestinou a sermos a imagem de Jesus Cristo. Então Deus nos predestinou a sermos santos. Essa é a marca de quem é habitado pelo Espírito Santo, é a santidade radical. Então, a marca da predestinação é a santidade e não complacência com o pecado. Aliás, você foi salvo de quê? Se foi salvo do pecado, então não adianta viver no pecado. E quinto, quem entendeu a predestinação tem a missão no coração e não alguém que se sente privilegiado e acomodado, alguém que realmente não entendeu nada. Abraão foi predestinado e foi eleito, e ele foi eleito para quê? Para ser a bênção em todas as nações. E nós fomos eleitos para sermos a imagem do seu Filho Jesus e continuar o ministério dele na grande comissão, que é fazer discípulos, levar as pessoas ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-las a obedecer às Sagradas Escrituras. Foi para isso, esse sentimento de missão só vem com a certeza que Deus nos amou primeiro e que nos comissionou. Por isso, meus irmãos, ao entender melhor a predestinação que Paulo está revelando da parte de Deus, você possa seguir esses 5 caminhos que é de humildade, segurança, responsabilidade, santidade e missão. Bom, só lembrando, a gente está naquelas 5 afirmações incontestáveis do amor de Deus. A terceira é que aos que predestinou, também os chamou. O chamado de Deus é a aplicação histórica da predestinação da eternidade. Então, para fazer esse chamado, Deus nos apresenta, ou alguém nos apresentou esse evangelho, e a gente respondeu positivamente. Quarto, os que chamou também os justificou. E já sabemos, porque Paulo já escreveu na sua carta, que justificação é muito mais do que perdão, é muito mais do que aceitação. É uma declaração que nós, pecadores, somos considerados justos aos olhos de Deus. Quinto, aos que justificou, também os glorificou. Paulo coloca que nosso corpo vai ser transformado com a glória de Deus. Paulo tem tanta convicção de que isso vai acontecer que ele coloca no tempo auristo, no passado, junto com os outros que ele acabou de falar, como a justificação, o chamado, ele colocou que também nos glorificou, mas isso é algo que vai acontecer no futuro e é algo que a gente chama como passado profético. O Dr. Diney escreve o seguinte: o tempo verbal nesta última palavra é impressionante. É a mais ousada antecipação de fé que o Novo Testamento contém. Então essas são as 5 afirmações incontestáveis que estamos seguros no amor de Deus. Agora no versículo 31 até o versículo 39, Paulo vai fazer 5 perguntas que não têm respostas. E ele coloca isso com muita certeza, porque ele é quase como ele dizendo, eu duvido alguém responder uma dessas perguntas. Paulo, nesses últimos 9 versículos, introduz uma frase que ele já tinha colocado 3 vezes. O que diremos, pois,
à vista dessas coisas? É como se Paulo tivesse olhado tudo que escreveu e falado: e agora? O que é mais que você precisa saber para entender que quem está em Cristo nada pode separar? O que Deus fez é incrível, Ele nos amou incondicionalmente. Que diremos, pois, à vista disso tudo? E aí Paulo vai lançar as perguntas que não tem resposta, porque já tudo foi construído, esse alicerce sólido da nossa fé, de que fomos justificados por Deus. A primeira pergunta que ele faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, Deus proferiu várias vezes: eu estou contra ti, para a Síria, para a Babilônia, para o Egito e várias outras nações, e às vezes até para Israel. Então, se você ouvisse isso de Deus, eu estou contra ti, dançou, você vai ser arrasado. Mas aqui Paulo está dizendo exatamente o contrário: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou para todos, por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? Essa afirmação é muito forte. Eu sempre digo, quando a gente está ceando com os irmãos, naquele momento tão íntimo com Jesus, algumas pessoas não sabem se choram ou se dão risada. Isso é uma celebração, mas isso também é a morte do corpo, e é verdade. A declaração que Deus não poupou o seu próprio filho por nós, ela nos faz chorar, porque quem somos nós que teve que matar o Filho de Deus, que Jesus teve que morrer numa cruz, ser torturado e morto? Então isso nos traz muita tristeza, mas por outro lado nos traz muita alegria, porque quem somos nós que Deus dá o seu próprio Filho por amor a nós, para nos salvar? Quanto amor, quanto valor eu tenho! Então, por um lado, essa afirmação nos joga lá embaixo com choro, e por outro, nos joga lá em cima com quanto amor a gente pode sentir de Deus. E aí Paulo completa: quanto mais nos dará todas as outras coisas, porque essa é a principal. Esse é o selo de que Deus não vai voltar atrás, é quase que passou da linha de retorno. Na Segunda Guerra, nos aviões de ataque, existia uma marca no meio do marcador de tanque de combustível que dizia que se ele passasse daquilo ali, ele não poderia voltar. E é por isso que fizeram os kamikazes, aqueles que deixavam passar e não voltavam e levavam o seu avião para o ataque. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ao entregar o seu filho na cruz, não tem ponto de retorno. Deus já provou tudo o que precisava provar. Terceira pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa declaração faz a gente voltar àquele tribunal que Paulo está construindo na sua carta, nesse imaginário. E a gente entrando nesse tribunal, a gente vai ver que o justo juiz já nos declarou justo e que o nosso advogado Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pela nossa acusação, e agora nós somos livres. Por isso que Paulo vai falar que ninguém pode nos acusar. Quarta pergunta: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Não tem como nós sermos condenados, porque esse Salvador Jesus Cristo encarnou, morreu pelos nossos pecados sem ter pecado, ressuscitou, foi glorificado, intercede por nós ao Pai. Essa salvação é mais do que completa. Não há nenhuma condenação para mim e para você se estamos em Cristo Jesus. E a quinta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Agora parece que Paulo olha para o lado, olha para o outro e tenta imaginar todas as coisas. Vamos ver o que dá para separar aqui. Eu vou colocar na mesa e você diz se dá ou não dá. Ele começa com 3: tribulação, angústia e perseguição. Tudo que o mundo opressor pode nos causar. Essas tribulações, essa angústia que a gente vive do nosso corpo. Será que isso pode nos separar do amor de Cristo? Depois Paulo vai falar sobre fome e nudez. Olha que interessante, provavelmente um contraponto do Sermão do Monte, quando Jesus nos garante que vai ter o que vestir e vai ter o que comer. Mas agora, se isso faltar, será que isso vai colocar em julgamento se Deus nos ama mesmo? Se um dia você passar necessidade ou frio, isso vai colocar diante de tudo que Paulo acabou de expor? E por último, Paulo fala sobre perigo ou espada. Esse perigo
era as situações que qualquer um pode viver de perigo, de assalto. E a espada é a pena de morte. É o que Paulo recebeu de Roma. E é exatamente ele dizendo isso. Se a gente for condenado à morte, se a gente for assaltado, se a gente for roubado, se a gente for açoitado. E Paulo fez uma grande lista de tudo isso que aconteceu com ele. Então Paulo está falando dele mesmo, ele falando, olha, fique sabendo, depois que você entende o amor de Deus, nada pode separar desse amor. Não tem nada que possa colocar dúvidas na convicção que o Espírito coloca em nós do amor de Deus. E aí Paulo conclui com estou convencido, ou o termo poderia ser fui convencido a continuar convencido desse amor e de que nada pode nos separar desse amor. E agora ele vai fazer uma lista de tudo que veio à mente dele, com 10 itens, 2 pares cada um, do que não pode separar do amor. Ele começa sobre vida e morte, dizendo que a existência ou que o perigo da falta dela, né, na crise de vida, uma vida grande ou uma vida proposta por nós, ou um tipo de morte ou ameaças de morte, não pode separar nem vida nem morte. Nem anjos e nem demônios, esses agentes sobre-humanos, nenhum desses podem nos separar do amor que Deus tem por nós. E aí, quando ele fala demônios, ele está falando de Satanás, né? A gente, erroneamente, alguns colocam Satanás como o antagonista de Deus, mas Satanás é apenas um anjo caído. Como diria Calvino, um servo fiel de Deus na rebelião. E aí ele usa o tempo, dizendo nem no presente, nem no futuro, nada que pode vir ameaçar a gente, nem algo que está acontecendo agora. E aí ele vai usar o espaço, né? Nem altura, nem profundidade. Parece que ele está fazendo uma referência ao Salmo 139, 8. Você pode dar uma olhada lá, quando o salmista começa a descrever sobre na altitude, na profundidade, nada pode separar desse amor. Deus nos conhece. Por último, coloco o restante. Nem poderes que eu não citei, que você quiser falar, e nem qualquer outra coisa na criação. Nada pode nos separar desse amor. Desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a frase que declara todo discípulo e todo servo de Deus, quando a gente entende que Deus é um Deus amoroso, incondicional, e a forma encarnada desse amor é Jesus Cristo, que se tornou nosso Senhor, morrendo por nós, ressuscitando, sendo glorificado, intercedendo por nós, derramando o seu Espírito, que faz esse ministério maravilhoso que a gente acabou de falar. Ufa, que capítulo! Mas esse capítulo é tão maravilhoso que revela o Deus que nós cremos. Absolutamente nada pode frustrar os propósitos de Deus, porque Deus é por nós. Nada pode invalidar a sua generosidade, já que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Não se esqueça que não há acusação ou condenação, porque Jesus nos salvou fazendo a obra completa. E que por isso nada pode te separar de Deus, porque Ele amou com amor de cruz, amor do seu Filho crucificado. Que Deus te abençoe, que o Pentecoste desse ministério maravilhoso do Espírito Santo invada o teu coração nesse vídeo depois que você sair daqui, e que você possa ter essa certeza de que Deus te amou primeiro e esse amor é irresistível e nada pode nos separar desse amor. Deus te abençoe. Muito bem, queridos irmãos, que maravilha estarmos estudando, termos estudado mais um capítulo do livro de Romanos, essa maneira tão maravilhosa, tão clara, que passamos essas informações para vocês. O pastor Marcos passou exatamente essas informações para você. Que Deus esteja abençoando a sua vida neste domingo e que você possa ter se deliciado em mais este estudo de Romanos, e nós já iremos nos preparar para o capítulo de número 9 de Romanos. Mas, antes disto, eu quero primeiro louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, e lembrar para você que hoje à noite,
nós teremos uma live, então você fique atento, o culto não será gravado, será uma live que chegará até você do aniversário, um culto de gratidão a Deus pelo aniversário dos homens da nossa igreja. O pastor Cristiano Bernardo estará conosco, um jovem pastor, falando aos homens, falando para você, falando para todos nós, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Então não perca a live das 18h30. Nós chegaremos, iremos mandar aí para você também a oportunidade de você participar a partir das 18h30 no canal da igreja, no canal do YouTube da igreja. Você poderá já entrar direto no canal da igreja, né? Igreja Batista YouTube, Igreja Batista de Jardim Santana, e você às 18h30 poderá já navegar e participar disso. O grupo, todos que estarão no grupo, estará recebendo o link, né? E os nossos amigos que têm nos acompanhado, que têm visto conosco, entre direto no nosso canal. Que Deus esteja abençoando, e convido você para este culto de gratidão ao nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Pai querido, Deus bendito, eu quero te agradecer, ó Deus, o privilégio, a bênção de termos estudado mais um capítulo nesta manhã de domingo. Um momento muito especial para estudarmos a Tua Palavra, cultuarmos a Ti, juntamente com os nossos irmãos, juntamente com os nossos amigos. Derrame, Senhor, a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, que vocês tenham aí um domingo abençoado, um almoço gostoso, e fique aí com a última música, encerrando assim o culto dessa manhã. Até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória